Diz assim, segundo o livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Só esse versículo aqui, irmãos, ele tem uma revelação muito forte, muito profunda. Aqui diz que Roboão, que era filho de Salomão, ele assumiu o lugar de seu pai. E o reino dele foi confirmado, foi conquistado. E a partir do momento que o reino dele foi conquistado e ele se fortaleceu, cresceu, prosperou, o que ele fez? Continuou com o Senhor? Continuou seguindo a Deus? Continuou obedecendo a sua palavra? Não. Aqui diz a palavra que quando ele conquistou o seu reino foi confirmado e ele se fortaleceu, prosperou, cresceu, ele deixou a lei do Senhor. Ele deixou a palavra de Deus. E automaticamente, quando a pessoa deixa a palavra, ela também deixa o Senhor. Nós vamos ver isso mais à frente. E infelizmente sabemos que tem muita gente que age como Roboão. Você deve conhecer alguém, aquela pessoa que ela conquistou algo na vida, ela cresceu, ela prosperou com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, e de repente ela deixa a palavra, ela deixa a presença do Senhor. Ela se esquece de Deus e ela abandona Deus. Isso foi o que Roboão fez. E isso são muitos que estão fazendo. Eu vou dizer algo para você que é muito forte. Deus sabe que tem pessoas que vai conquistar com ele, vai ser abençoado por ele, mas essa pessoa vai deixar a sua palavra e vai abandoná-lo. Só que Deus é fiel. Nós conhecemos esse versículo, eu cito constantemente esse versículo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre. Ele honra a sua palavra. Se a pessoa crê no que ele fala, Deus vai honrar e vai abençoar a fé desta pessoa. Mas ele sabe que tem pessoas que não vai continuar com ele. Eu nunca me esqueço quando eu li uma passagem bíblica há muitos anos, quando Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu vou colocar esse povo na terra prometida. Eu vou honrar o que eu falei. Mas quando esse povo for colocado lá e conquistar a terra, eles vão virar as costas para mim. Mas eu prometi a eles e vou colocar lá. Olha como Deus é um Deus de honra. Deus sabia que aquele povo iria se desviar e iria abandoná-lo. Mas Deus cumpriu a sua palavra. Irmãos, às vezes nós não entendemos certas coisas. O amor de Deus, ele nos constrange. Mas uma coisa que eu quero te dizer, e eu te digo, Deus é fiel. O apóstolo Paulo chega a dizer que mesmo se a gente for infiel, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Você deve conhecer pessoas que confirmou o seu reino, conquistou um milagre de Deus, um milagre na sua casa, um milagre na saúde. E glória a Deus por isso. Conquistou a libertação de alguém, a porta se abriu. E essa pessoa você nunca mais a viu. Ela abandonou a Deus, deixou os caminhos do Senhor. E isso é um perigo muito grande. E eu vou te mostrar já já. E outra coisa, ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Ele fez todo o povo de Deus se perder, se desviar. Irmãos, ele foi um mau líder. Ele causou uma má influência. Ele estava preocupado com seu trono. Ele reinou do jeito dele. E começou a fazer do seu jeito. E contaminou e influenciou todo o povo. E o povo se deixou se levar. Inclusive, ele foi o causador da divisão do reino, que eram 12 tribos. Ele ficou só com 2. Ele fez muito mal a Israel. E olha que o pai dele,
Era o homem mais sábio do mundo, tirando a pessoa de Cristo, Salomão foi o homem mais sábio. Mas ele, irmãos, infelizmente influenciou o povo também para que deixasse a lei do Senhor e vivesse a vida deles do jeito deles. E isso é muito triste. Tem muitas pessoas que, infelizmente, irmãos, está sendo influenciada também a abandonar o Senhor por aquele que se diz profeta, por aquele que se diz pastor, por aquele que se diz irmão. Porque o homem de Deus de verdade, a mulher de Deus de verdade, ele vai falar a verdade de acordo com a palavra. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão fazendo campanhas para receber um milagre e vai deixar Deus, e muitas das vezes essa pessoa não vai sair sozinha, não vai deixar o Senhor sozinha ou sozinho, vai levar alguém com ela. E nós temos visto muito isso atualmente. E olha o perigo disso. Versículo 2. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, olha aí, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra de exortação. Nós podemos ver aqui que Roboão conquistou seu reino, se fortaleceu, prosperou, cresceu, aí deixou a lei do Senhor. E não somente ele, mas todo Israel, fez todo o povo de Deus se desviar, se perder, fez a cabeça do povo de Deus. Irmãos, eu conheço alguns que se dizem pastores conseguiu fazer a cabeça da pessoa. Alguns que se dizem obreiros. Jesus fala uma palavra tão forte no livro de Mateus 23 a respeito dos fariseus, que eles faziam discípulos 2 vezes mais do inferno do que eles mesmos. Se você nunca leu, você precisa ler. Quantas pessoas, irmãos, não estão fazendo isto? Mas olha o perigo. Quando eles fizeram isso, tanto o rei como o povo, diz a palavra que depois de 5 anos, o rei do Egito se levantou contra Israel e veio contra Israel porque tinham transgredido contra o Senhor. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, a paciência de Deus durou 5 anos. 5 anos a paciência de Deus durou para com aquele povo. Deus esperou esse povo se arrepender do que eles fizeram. Porque eles transgrediram contra Deus, porque a partir do momento que a pessoa conquista o que ela quer e depois deixa a lei do Senhor, a palavra do Senhor, isso é transgressão, além de ser ingratidão. E aqui é muito sério, o inimigo se levanta. É óbvio que o inimigo não vai se levantar de imediato, o diabo não vai vir de imediato. Porque se o diabo vê que a pessoa pecou, saiu da casa de Deus, deixou a lei do Senhor, deixou a palavra, conquistou e aparentemente está bem, o inimigo não vai de imediato atacar a pessoa. Porque ele sabe se atacar a pessoa de imediato, ela ainda vai ter aquele fogo, ainda vai ter aquela unção. E Deus, com aquela paciência toda, esperando a pessoa se arrepender. O que ele vai fazer? Ele vai esperar a pessoa ficar bem fria, bem distante. E aí ele vem, irmãos. Como diz aqui a palavra de Deus. Eles transgrediram porque eles abandonaram o Senhor. Eles pecaram contra Deus. E quando a pessoa se desvia de Deus, eu preguei por esses dias, Deus não está com ela. Tem muita gente que se engana, que se desviou do Senhor e acha que Deus está com ela. Isso é muito triste e eu fico penalizado por isso, irmãos. Isso é muito sério, o inimigo está enganando muita gente. A pessoa não consegue se lembrar do que Deus fez por ela. E diz aqui a palavra que Deus esperou 5 anos para que ele se arrependesse e não se arrependeu. Aí Deus permitiu que o inimigo viesse com seu exército, subiu contra Jerusalém. 5 anos. E tem pessoas que às vezes estão brincando com Deus. E Deus está sendo paciente. Está esperando essa pessoa cair e se voltar. Deus ainda está segurando, está protegendo.
tem alguém orando ainda, tem alguém intercedendo, mas vai chegar um momento, irmãos, que o inimigo virá. E eu vou falar algo para você, muitos não pregam mais isso. Muitos, irmãos, têm medo de pregar a palavra de Deus. Olha que coisa que eu estou falando para você. Para não perder o Ibope, porque senão ele não vai ganhar mais like, não vão compartilhar mais seus vídeos. Mas isso é palavra de salvação. Porque tem muitas pessoas neste momento que deixaram o Senhor, abandonaram a Deus e aparentemente tão bem, conquistaram com Deus, porque Deus é fiel e honra a sua palavra, porém a consequência vai vir. Se não veio, vai vir, irmão. Eu vou ler de novo. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Eu vou falar mais uma vez. Ele não veio de imediato. O inimigo não tem pressa. Vai chegar um momento que não vai dar para fazer mais nada. Isso é muito sério. E olha o que diz a palavra. Como que o inimigo veio com 1.200 carros, com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então eles vieram com um grande exército. Era inumerável esse exército. E eles tremeram na base. Eles não esperavam que um dia isso iria acontecer. Porque imaginem, 5 anos tiveram para se arrepender, não se arrependeram. Na mente deles, olha, tá vendo? Não tá acontecendo nada, tá tudo tranquilo. Deus é conosco, tá vendo aí? Então, mas o pagamento vem. E diz aqui a palavra. Que o inimigo veio com um grande exército, que era inumerável, e tomou as cidades fortes que Judá tinha. O que é isto, pastor? Nós lemos o versículo 1, Roboão, quando se fortaleceu, quando conquistou, prosperou, ele deixou a lei do Senhor, juntamente com o povo de Israel. Mas olha aí, aquilo que ele conquistou, ele perdeu. Quantas pessoas que conquistaram muitas coisas com o Senhor, conquistaram a sua saúde, Deus curou aquela pessoa. Tem gente que estava no estado terminal, tem gente que estava à base de calmantes, tem gente que estava doente, com dores, Jesus foi lá e curou essa pessoa. Eu estou dando esse exemplo de saúde, mas tem outras áreas, financeira e outras coisas. Irmãos, diz aqui a palavra, que o inimigo veio e tomou o que ele tinha conquistado. Essa palavra é uma palavra de alerta, de exortação. Deus está falando muito forte conosco aqui. Não deixe a lei do Senhor. Se você deixou Deus, deixou a presença dele, volte correndo. Essa palavra Deus me deu ao amanhecer. Deus falou ao meu coração através desta palavra. Tem muitas pessoas que, infelizmente, abandonaram a Deus. E o tempo está passando. Tem gente que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cada caso é um caso. Aqui foram 5 anos. E Deus está sendo paciente, esperando a pessoa cair em si, se arrepender e voltar. Vai chegar um momento que ele não vai poder fazer mais nada. O inimigo vai vir e vai tomar o que aquela pessoa conquistou. E aí, irmãos? Tem gente que jejuou para conquistar, orou para conquistar, fez campanha na fé, aquela campanha inspirada por Deus, recebeu uma oração de imposição de mãos, foi liberta. A Bíblia diz que é 7 vezes pior quando o espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Mas se ele não encontrar, ele vai voltar para casa de onde ele saiu. Não vai entrar sozinho, ele vai trazer mais 7 piores. Só que ele não entra de uma vez. Aí que está o X da questão. Ele espera um tempo. Quando ele vê que a pessoa está bem distante de Deus, mesmo e fria como o filho pródigo, aí ele entra. E aí o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro, diz a palavra. Se você conhece alguém, depois compartilha essa palavra com essa pessoa. Isso é muito sério, mas tem muita gente que não acredita nisso. Eu já vi tanta coisa, pessoal. Tanta coisa.
27 anos com Cristo, já vi muita coisa. Tem gente que viu muito mais do que eu. Você já deve ter visto algumas coisas também. Não brinque com as coisas espirituais. Quem despreza a palavra perece. O Roboão, sou filho do Salomão, o homem mais sábio do mundo. Causou divisão no reino. Irmão, Deus foi tão paciente. 5 anos. Imagine você tendo paciência com uma pessoa 5 anos. Até Deus tem limite, irmão. As pessoas não entendem isso. Vai chegar um momento que Deus não pode fazer mais nada. Por mais que ele ame, mas ele não pode ir contra a sua palavra. Eu vou ler aqui algo, o versículo 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque, e disse-lhes, assim diz o Senhor. Isso é de arrepiar, que eu vou ler agora. Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque, o inimigo. Irmãos, o rei, como os príncipes, os líderes, se reuniram em Jerusalém, desesperados, porque o inimigo entrou, já tinha tomado a cidade forte, o que eles tinham conquistado, agora eles estavam indo, tomou a cidade forte. Aquilo que era forte na vida dele. O inimigo tomou. Tem gente que acha, não, isso aqui nunca vai acontecer porque não brinca com as coisas espirituais. Diz aqui a palavra que eles se reuniram desesperados, querendo uma resposta de Deus, e Deus viu o profeta Semaías. E o Semaías diz assim, o profeta, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, eu também vos deixei na mão de Sisaque. Meu Pai do céu. Deus, você acha que Ele quer fazer isso, irmãos? Deus provou que nos ama enviando Cristo. Mas eles achavam que tudo estava bem. 5 anos se passaram, nada aconteceu. Estava tudo fluindo na vida deles. Eles estavam sorrindo. Eles estavam casando, fazendo festa, vivendo a vida deles, trabalhando. Mas Deus não era mais prioridade. Eles não buscavam mais a Deus em primeiro lugar. Deus foi deixado de escanteio. Eles se esqueceram de Deus. Depois que eles conseguiram o que eles quiseram. E tem gente que é assim. Só que Deus veio e trouxe a palavra. Deus não veio, eu vou dar libertação. Deus vai operar. Não. Deus vai operar, você vai ver, vai ter livramento. Não foi essa palavra que Deus mandou trazer, não. Deus usou o profeta e falou, vocês me deixaram. Eu também deixei vocês na mão do inimigo. Versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Quando eles ouviram essa palavra, não endureceram o coração, reconheceram que eles tinham pecado contra o Senhor. Que eles haviam conquistado, receber a bênção de Deus e virar as costas para Ele. E eles disseram, não, o Senhor é justo. O Senhor tem razão. A gente abandonou o Senhor. A gente deixou a palavra, a gente não pratica mais a palavra de Deus. Abrindo parênteses, irmãos, tem muita gente nos dias de hoje que normalizou muita coisa aí e acha que é normal. A palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. Jesus, ele disse, aquele que guardar todos os mandamentos, mas tropeçar em um só, é culpado de todos. Não sei o que estou falando, não. A pessoa tem que tomar muito cuidado quando ela se acha muito justa, muito santa, muito religiosa. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar todos os dias. Nós não somos perfeitos, não, irmãos. Não somos perfeitos. Aqueles reconheceram não ser justo. O Senhor está certo, ele tem razão, a gente abandonou ele. E glória a Deus por isso. E eles se humilharam. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus será exaltado diante dele. Eles reconheceram, mas tem muita gente que não reconhece. Tem gente que endurece o coração. Tem gente que culpa até a Deus.
Mas Deus não tem nada a ver com isso. Eu sempre disse assim, quem me conhece sabe que eu dou ministro, que eu me lembro, eu falo sobre isso aqui, ó. A mão de Deus está aqui, ó. A pessoa está aqui. Se a pessoa sair da presença de Deus, irmãos, a mão continua no mesmo lugar. A mão não acompanha, não. A mão está aqui, a pessoa que tem que voltar. E ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. Ele faz isso. Mas a mão dele está lá. Tem gente que está indo, está falando, volta, se reconcilie, se arrependa, volte. Mas não, a pessoa insiste, o inimigo vem. E o pior, irmão, a vida eterna. Tem gente que não acredita mais nisso. O inimigo cegou tanta mente da pessoa que ela acha que, irmãos, não vai morrer. Que não tem mais a eternidade. Tem gente que está vivendo dessa forma. Como se Deus não existisse. Mas a palavra de Deus é a verdade. Deus prometeu a gente, irmãos, a vida eterna. Agora, enquanto estivermos aqui, temos que colocar Deus em primeiro lugar. Ficar firme na palavra. Não é ruim quando você tem um relacionamento, seja de uma amizade, seja na família, no casamento, e você sabe que a pessoa só quer tirar proveito de você, ela quer algo de você, mas você sabe que o coração daquela pessoa não está com você. E quando ela conseguir isso, ela vai virar as costas e vai embora. Você sabe. Tem gente que já é experiente de vida, né? Já passou por isso. Tem, irmão. Na igreja não é diferente. Com Deus não é diferente. Você acha que Deus fica feliz quando eles conquistaram o que eles quiseram e viram as costas? Eu já consegui mesmo. Estou bem. Ô, irmãos, que traição. Isso é traição. Isso é ingratidão. E aí, maldição sem causa não se cumpre. Está na Bíblia isso. Provérbios 26, 2. A pessoa tem que voltar para Deus rapidinho, irmãos. Eu sempre digo, pela palavra, se te perseguirem na cidade, vá para outra, mas não deixe Jesus. Fica firme, escolha um lugar para congregar, fica lá. Busca Deus em casa, cuidado. Deus não tem desigrejados não, irmão, isso é muito sério. Não busca Deus em casa do meu jeito. Isso aí é o que a gente mais ouve. Mas um dia essa pessoa congregou, dizimou, ofertou, orou, jejuou, ganhou almas, pregou e hoje está com essa ideologia do inferno, que é uma ideologia do inferno. A palavra está vindo. Deus está falando. A obra não é do nosso jeito. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que a pessoa não deve deixar de congregar antes que venha um grande dia. Tem que congregar pelo menos aos domingos, não vou para a igreja. E tem gente que acha que não. Você quer ver quando a pessoa está se esfriando e se perdendo? É quando a pessoa deixa de ir, irmãos. Aí vai, ela começa a se esfriar, vai de vez em quando, aí some. Vai quando quer, ou quando passa uma luta. Mas vai chegar um momento, irmãos, que é perigoso. E essa hora vai chegar. E a gente não quer isso. E Deus não quer isso. E Deus alerta. O rei do Egito está vindo aí. Isaac está vindo aí. E Deus deu o tempo para eles se arrependerem. 5 anos, irmãos. Mais nada. Aí o inimigo vem. Mas aí Deus envia, dá uma palavra de exortação. E eles se humilham. Reconhecem que Deus é justo. Glória a Deus por isso. Mas tem gente que não reconhece. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Olha que interessante. Deus viu que eles se humilharam. Não é pela aparência, é por coração. Deus vê quando a pessoa se arrepende de verdade. Porque o arrependimento vem do coração. Aí Deus fala assim, não destruirei. Quer dizer, depois você vai ver aqui, eu não vou permitir que eles sejam destruídos pelo rei do Egito, pelo inimigo. Não vou permitir, porque eles se humilharam, reconheceram que eu sou justo, que eu não tenho nada a ver com isso. Eles estão sofrendo porque eles me desprezaram. Eles sabem disso. Mas olha que interessante. Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve,
Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor, minha fúria, né, se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Aí Deus falou, não vou permitir que Sisaque os destrua. Antes, em breve, Deus também não livrou de imediato. Prestou atenção nisso? Antes, em breve, darei lugar para escaparem. Deus não os livrou de imediato. Olha que coisa. E quantas pessoas, irmãos, abandonaram o Senhor, clamaram. Mas Deus falou, em breve eu vou libertar vocês. Mas Deus vai permitir que a pessoa passe pelos processos da desobediência. E olha o que Deus fala. Mas, como eles se humilharam, eles iam ter livramento. Porque a consequência vem, né, pessoal? Aí ele diz, porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Deus falou, em breve eu vou libertar vocês. Não agora. Porém, serão seus servos. Eu vou permitir que eles dominem vocês. Para vocês verem a diferença daquele que me serve e daquele que não me serve. Porque tem muita gente que quer pagar para ver. Tem muita gente, irmãos, que quer abandonar o Senhor. Tem gente que está pensando nisso. Quer abandonar o Senhor, quer deixar a casa do Senhor, abandonar a palavra. Deus, ele vem, fala, orienta, mas vai chegar um momento que ele não vai poder fazer mais nada. É que nem o filho pródigo, queria sair de casa, chegou um momento que o pai não pôde fazer mais nada, ele saiu. O preço foi pago. O pai sabia que ele estava na pior? Sabia, mas não foi atrás dele. Ele tinha que se arrepender e voltar, senão ia fazer de novo. Ele tinha que crescer. E Deus permitiu que isso acontecesse, até ele cair em si. O que eu estou fazendo aqui, disse o filho pródigo. Que diferença de servir a Deus e servir ao mundo. Lá na casa do meu pai era tão bom, tinha privilégios, era abençoado. Mas eu vou voltar. E eu vou dizer que não quero nem ser filho, quero ser um dos trabalhadores. Irmãos, quem é filho é filho. Ele se arrependeu e voltou. Então Deus permite às vezes. Deus permite. Tá bom, você quer ir, então você vai. Aí ela vai ver. Ainda mais quando se afasta e se desvia do Senhor. Misericórdia. Mas Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que isso seja evitado. Em nome de Jesus. Aí Deus permitiu que os inimigos levassem até os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Depois você lê ali e colocaram escudo de bronze no lugar. Olha que coisa. Que diferença de bronze para ouro. E tem muita gente assim. Está tendo prejuízo. E não volta como o filho pródigo. Teve prejuízo. Gastou tudo que ele tinha. Ficou na miséria, mas mesmo assim não volta. Tem gente que não volta. É orgulhoso, é soberbo. E Deus está esperando a pessoa se arrepender, cair em si e voltar. Qual é a mensagem de hoje? Irmãos, a mensagem de hoje é: você conquistou com Deus, Deus te abençoou, você está se fortalecendo, está prosperando, cuidado com o espírito do engano, cuidado com o orgulho. Porque tem gente que quando conquista, chegou no topo, ela se esquece de Deus, deixa a palavra de lado. Tem gente que acha, isso aqui não é mais pecado. Cuidado, tem muitos pregadores do inferno aí. Tem muitos irmãos e irmãs do inferno aí. Dizendo que tudo pode, não tem nada a ver mais. Cuidado, a palavra não muda não. Hoje é outro momento que a gente está vivendo em relação às coisas. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode discriminar. Com certeza, não pode discriminar ninguém. Mas o que é pecado é pecado. Não tem que negociar, não tem esse negócio com Deus. Não tem, irmãos. Eu vou falar, eu vou além.
Muitos pregadores, eu estou generalizando, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente que é pregador. Se não tomar cuidado, vai levar muita gente para o inferno. O Roboão deixou a lei do Senhor e influenciou o povo de Deus para que deixasse a Deus. E tem muitos que está mexendo mais com as emoções das pessoas, que está fazendo as pessoas se apegar às coisas materiais e não às espirituais. Está colocando cobiça no coração das pessoas e não está priorizando o céu. Isso é muito sério. Isso é muito sério, pessoal. A palavra de Deus, ela não muda. Você pode ter certeza disso. E com todo temor a Deus eu falo, principalmente nos dias de hoje, tem muitos pregadores que estão pregando o que o povo quer ouvir. Quem é experiente sabe o que eu estou falando. Essa pessoa não vai entrar no céu. Olha que coisa. E vai impedir que os outros entrem. Você sabia que Jesus falou isso? Lá em Mateus 23. Tem muitas revelações lá. Leia depois, Mateus 23. E Jesus fala assim para os religiosos, para os fariseus. Ele diz assim, vocês não entram no céu e não deixam que os outros entrem. Isso é muito sério. Tem que cair em si os pregadores, esses ministros que se dizem do evangelho, que fazem falsas promessas e não pregam a verdade. Está pregando o que o povo quer ouvir. Eu estou falando desses pregadores, que só pregam o que o povo quer ouvir. Isso é muito sério. Irmãos, quem santifica a igreja, o que santifica a igreja é a palavra. Leia Efésios capítulo 5. É a palavra que santifica. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a palavra é ministrada e a pessoa crê na palavra, ela vai se santificando. Ela vai se santificando. E é uma igreja espiritual. É diferente, pessoal. Uma igreja espiritual. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja de palavra. E quem gosta de palavra, com todo o temor a Deus que eu vou falar, tá? Eu vou falar de mim que sempre falei. Eu sempre priorizei a palavra, eu nunca fui fã muito de campanha. Quem me conhece sabe disso. E não sou contra não, Deus dirige cada um de uma forma. A palavra, eu só fazia quando Deus me inspirava. E Deus abençoava. Mas a palavra é que liberta, é que transforma. Tem gente que tem que pegar alguma coisa, tem que tocar alguma coisa. Isso é desnecessário. A palavra é suficiente. Jesus é suficiente. Em nome de Jesus. Agora é óbvio, tem um dom de operação de maravilhas que Deus pode usar através de um azeite, se for algo inspirado. E é para aquele momento, para aquela hora. Senão vira religiosidade. Eu quero dizer para você, irmãos, não abandone a palavra. Fique na palavra. Não deixe a lei do Senhor. Se isso acontecer com você, volte correndo. Senão o inimigo vai vir. Ele vai vir para matar, roubar e destruir. Depois você continua lendo aí o que aconteceu. Não deixe isso acontecer. Ainda dá tempo. Não pense que você está se dando bem. Tem gente que acha que está se dando bem. Está prosperando, está crescendo, está dando tudo certo na vida dela, como na época de Jeremias. Ele chegou um momento que ele não queria nem pregar mais. Eu não vou pregar mais não. Eu prego para esse povo se converte, não se arrepende, ainda fala mal de mim, me prende, me castiga, me joga lá no lodo, na lama. Se você nunca leu o livro de Jeremias, você tem que ler. Ele estava cansado de falar, olha, o inimigo vem vindo aí, vai acabar com vocês, vai destruir vocês, Deus está falando, vocês têm que se arrepender. Mas eles estavam crescendo, eles estavam prosperando, estava tudo dando certo. Até que o inimigo veio. Aí não teve mais remédio. Não tem mais remédio. Destruiu, acabou com tudo. Você vai esperar o inimigo acabar com a sua família? Você acha que é brincadeira? Tocar na sua saúde? Você conquistou tanta coisa com Deus. Tanta coisa, não brinque não. As coisas espirituais, elas são sérias. Em nome de Jesus. Busca a Deus. Perfeito ninguém é. Nós não somos, somos falhos. Mas com Deus está a misericórdia. Então, busca ao Senhor.
Busque. Volte para Ele. Se reconcilie com Ele. Procure uma igreja para congregar. Em nome de Jesus. Uma igreja que você vai se encontrar, que você vai se identificar. Busque. Não brinque, não. Como está a sua vida espiritual com Deus? Você já parou para pensar nisso? Julgue-se o homem a si mesmo. Como está o seu fervor? Como que está? Você se lembra como você era? Como que você está hoje? E você acha que vai melhorar porque você está longe, não está mais exercendo, não está mais orando? Ah, mas Deus sabe, pelo menos... Para com isso, engano não, meu. Não se engane. Em nome de Jesus, volte correndo. Correndo para o Senhor. Se humilhe como eles se humilharam. Reconheceram que Deus é justo. Deus disse, vocês me deixaram, eu vou deixar vocês também. Por mais que eu ame vocês. Porque Deus não vai obrigar a pessoa, irmão. É complicado isso. Tem gente que acha que Deus vai forçar a pessoa a amá-lo. Deus não vai fazer isso. É o Espírito Santo. Irmão, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Então isso aqui é uma palavra de exortação, irmãos. Jesus quer salvar você. Jesus quer restaurar você. Não deixe, irmãos. Se você deixou o seu, volte para Ele correndo. Senão o inimigo vai se levantar. Deus está dando... Puxa vida, Deus está tendo paciência com a pessoa para ela se arrepender. Tem alguém aqui que Deus está falando ao coração, alguém que vai ouvir depois. Deus está dando... Irmãos, ai meu Deus, Deus está dando oportunidade para a pessoa se arrepender. O tempo está passando. Volte para Ele. Em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que vai ter livramento. Em breve Ele vai dar livramento, vai ter cura, vai ter restauração, portas serão abertas. Em nome de Jesus. Essa é a palavra. E por fim a vida eterna.